número 1. Número 1. Então seria ali uma fase. Seria ali uma fase. Um neutro. Um neutro e um terra. Fase, neutro e terra. Então aqui seria o circuito 1. Tá entendendo? Circuito 1. O circuito 2 é 220. Circuito 2. Fase. Fase. Fase, fase. Mais um terra. Duas fases, né? Então são duas fases. Então aqui seria o circuito 2. Circuito 2. Mais outro circuito. Circuito 3. Mais o terra. Eu vou passar um terra só, para atender essas três tomadas. Você entendeu? Então esse circuito aqui, ó, você já tem que fazer as medições do quadro elétrico. Vamos lá no quadro elétrico. Começa aqui, ó. São 3 circuitos. Essa aqui, ó. E vai pelo forro lá e vou atender aquelas 3 tomadas. Deu para pegar? Então são 3 circuitos. Sendo 2 fases. Circuito 1. Circuito 1. Fase. Neutro. E terra. Fase, fase. Fase, fase. Terra. Circuito 2. Circuito 3. Tá, então você vai ter que passar esses fios aqui. Então no projeto ficaria mais ou menos assim. 3 circuitos, passando nessa tubulação aqui, ó. 3 tubulação. Só que aqui, tá vendo aquela caixinha de passagem ali? Tem um ponto de iluminação. E vai passar aqui, ó. Ó, um ponto de iluminação. Então você tem mais aqui, fora aquele circuito ali que eu te mostrei, você tem mais um circuito de iluminação. Fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro. O terra precisa? Aqui é uma lâmpada simples. Se fosse uma lâmpada cara, eu colocaria um terra. Fase, neutro, terra e um retorno. Um retorno. Um retorno. Fase, neutro, terra. Esse aqui seria o circuito 4. Entendeu? Circuito 4. Então, só que tem mais uma tomada aqui, 127. 127. Então essa tomada 127 vai ser mais um circuito separado. Então, fase, 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 neutro e o terra aqui. Então são 5 circuitos elétricos. Vou te explicar daqui a pouco. Você vem aqui, vai descer, vai passar por essa caixinha, vai entrar aqui dentro. E aqui vai ser o interruptor. Por que eu coloquei esse interruptor aqui? Se você for colocar a porta aqui, fechar a porta, se você for fechar a porta, tamparia o interruptor. Então, no nosso cálculo, no meu cálculo, são 5 circuitos elétricos aqui. Sendo um 127, 2 220 e 2 220. Então, o que você tem que entender? O circuito elétrico na tubulação, no projeto, entendeu? No projeto, desse lado vai passar, começa ali o primeiro circuito de iluminação e os 220 e tomada. Então, você tem que passar na tubulação todos os fios. O que você pode fazer? É uma ideia. Você pode medir todos os fios
até o quadro elétrico. Você faz as medições e coloca na posição aqui, ó. Primeiro circuito medido já, passa a fita guia e puxa todos os circuitos de uma vez. Os 3 circuitos aqui. Chegando aqui você coloca o circuito de iluminação. Mas aqui você coloca o circuito, já está passando de iluminação, então você vai passar só mais os interruptor, o retorno e o do chuveiro que está aqui, próximo a essa pia aqui. Então, no caso, as máquinas aqui são 220. A potência, 2.200 watts. Se você dividir aí, vai dar 10 amperes. Eu coloquei 2,5, entendeu? Poderia colocar um 4, mas coloquei 2,5. Aguenta. O disjuntor 16, 20 amperes aí. Então, aqui é 3 circuitos mais 2. 5 circuitos elétricos nessa pequena sala aqui, entendeu? É uma sala de limpeza de cachorro, animais, né? É um pet shop. Então, seria assim mais ou menos esse circuito, para você entender. São 5 circuitos. Então, naquele circuito ali, ó, você já tem que estar passando todos os outros 4 circuitos aqui, ó. Passando aqui, deixa um aqui, de iluminação, e segue com os outros 3. Eu vou passar a fiação agora, eu vou mostrar para vocês. Vou passar 3 circuitos elétricos. Vou te mostrar para você daqui a pouco que é um circuito elétrico. Ele vai, passa, e vai atender as 4 tomadas. 2 circuitos atende 220, atende as 4 tomadas, e um 127 lá no final. Então no projeto ficaria assim, né? Vamos colocar aquele última tomada, a última tomada ali, como um circuito número 1. Número 1. Então seria ali uma fase, um neutro e um terra. Fase, neutro e terra. Então aqui seria o circuito 1. Tá entendendo? Circuito 1. O circuito 2 é 220. Circuito 2. Fase, mais um terra. Duas fases, né? Então são 2 fases. Então aqui seria o circuito 2. Circuito 2. Mais outro circuito. Circuito 3, mais o terra. Eu vou passar um terra só, para atender essas 3 tomadas. Você entendeu? Então esse circuito aqui, ó, você já tem que fazer as medições do quadro elétrico. Vamos lá no quadro elétrico. Começa aqui, ó. São 3 circuitos. Essa aqui, ó. E vai pelo forro lá e vou atender aquelas 3 tomadas. Deu para pegar? Então são 3 circuitos. Sendo 2 fases, circuito 1. Circuito 1, fase, neutro e terra. Fase, terra. Circuito 2. Circuito 3, tá? Então você vai ter que passar esses fios aqui. Então no projeto ficaria mais ou menos assim. 3 circuitos, passando nessa tubulação aqui, ó. 3 tubulação. Só que aqui, tá vendo aquela caixinha de passagem ali? Tem um ponto de iluminação. E vai passar aqui, ó. Um ponto de iluminação. Então você tem mais aqui, fora aquele circuito ali que eu te mostrei, você tem mais um circuito de iluminação. Fase, neutro, O terra precisa? Aqui é uma lâmpada simples. Se fosse uma lâmpada cara, eu colocaria um terra. Fase, neutro, terra e um retorno. Um retorno.
Fase, neutro, terra. Esse aqui seria o circuito 4. Entendeu? Circuito 4. Então, só que tem mais uma tomada aqui, 127. 127. Então essa tomada 127 vai ser mais um circuito separado. Então, fase, neutro e o terra aqui. Então são 5 circuitos elétricos. Vou te explicar daqui a pouco. Você vem aqui, vai descer, vai passar por essa caixinha, vai entrar aqui dentro. E aqui vai ser o interruptor. Por que eu coloquei esse interruptor aqui? Se você for colocar a porta aqui, fechar a porta, se você for fechar a porta, tamparia o interruptor. Então, no nosso cálculo, no meu cálculo, são 5 circuitos elétricos aqui. Sendo um 127, 2 220, 2 220. Então, o que você tem que entender? O circuito elétrico na tubulação, no projeto, entendeu? No projeto, desse lado vai passar, começa ali o primeiro circuito de iluminação e os 220 e tomada. Então, você tem que passar na tubulação todos os fios. O que você pode fazer? É uma ideia. Você pode medir todos os fios até o quadro elétrico. Você faz as medições e coloca na posição aqui, ó. Primeiro circuito medido já, passa a fita guia e puxa todos os circuitos de uma vez. Os 3 circuitos aqui. Chegando aqui você coloca o circuito de iluminação. Mas aqui você coloca o circuito, já está passando de iluminação, então você vai passar só mais os interruptor, o retorno e o do chuveiro que está aqui, próximo a essa pia aqui. Então, no caso, as máquinas aqui são 220. A potência, 2.200 watts. Se você dividir aí, vai dar 10 amperes. Eu coloquei 2,5, entendeu? Poderia colocar um 4, mas coloquei 2,5. Aguenta, disjuntor 16, 20 amperes aí. Então aqui é 3 circuitos mais 2, 5 circuitos elétricos nessa pequena sala aqui, entendeu? É uma sala de limpeza de cachorro, animais, né? É um pet shop. Então seria assim mais ou menos esse circuito, para você entender. São 5 circuitos, então naquele circuito ali, ó, você já tem que estar passando todos os outros 4 circuitos aqui, ó. Passando aqui, deixa um aqui, de iluminação, e segue com os outros 3. Eu vou passar a fiação agora, eu vou mostrar para vocês. Ó, o primeiro circuito é 127. O que é um circuito 127? Você vai passar 3 pernas de fio. Aqui no caso eu vou colocar um 2,5. Entendeu? O terra, o fase preto, o azul neutro. Eu medi, a primeira tomada deu 127. Deu a tensão 127 e a distância até o quadro elétrico vai ser 16 metros e 50 centímetros. Então eu vou medir o primeiro circuito. Então o primeiro circuito será 3 pernas de fio. Entendeu? Isso é um circuito elétrico de tomada. Vou medir e vou separar o circuito. Ó. Aqui tem várias maneiras de você fazer passar os 3 circuitos aqui, um 127 e os 220 aqui. Então, eu fiz a medição até o quadro elétrico, deu 16 metros, 16,5. Aí eu fui diminuindo, né? Então já medi os 3 circuitos que vai passar por esse condulete aqui, ó. Os 3 circuitos estão aí. O que é um circuito? Cada 2 fios seria mais um terra aqui, né? Eu vou passar um terra só. Ó, se você observar, tem um circuito que vai entrar aqui. Um circuito vai passar por essa caixinha. Mais um circuito aqui. Como esse aqui, essas duas caixinhas faz parte de um circuito só. Entendeu?
Aqui seria, como é 220, seria um preto e um vermelho. O cliente comprou azul. Pode ser que eu passe a fita aqui, vamos ver o que vai dar para fazer. Eu acredito que não vou comprar a fita. Mas o certo seria 2 vermelhos aqui, ó. Aí eu já medi esses dois pontos aqui, vai lá para o quadro, então já está medido. Então eu vou puxar aqui também. Esse outro circuito vai atender, esse outro 220 vai atender essas duas caixinhas aqui. Então são 3 circuitos elétricos. Aí eu vou passar a guia. Eu vou passar a guia até a última caixinha e vou puxando. Vou puxando e quando chegar na caixinha certa, eu emendo o fio e vou puxando. Vai vir todos os 3 circuitos passando pela caixinha. Como se fosse no projeto, entendeu? Cada circuito você tem que passar todos os fios de uma vez só. Aí já mais esse circuito do chuveiro, mais o circuito do fase e o retorno aqui. O neutro eu vou passar direto e jogar na lâmpada. Aqui vai ter um circuito 220. Eu já vou deixar passado também. Já está passando aqui, ó. Eu vou mandar para o quadro elétrico também, então já tem que estar com ele pronto, né? Engatilhado para ele subir aqui também, ó. Aqui vai vir um retorno e um fase para alimentar a iluminação que vai ter aqui. Ele já fez a medição dele também, então eu já vou deixar pronto aqui, passei ele, deixar pronto. Quando passar o circuito aqui, eu vou mandar ele junto também. Lá para o quadro elétrico. Então, agora o que aconteceu aqui? Nós passamos a fita guia. Passamos a fita guia já está ali embaixo. Medimos até o final. Vamos passar a fita guia tudinho e puxar o circuito. Como que você vai identificar o circuito? Eu não tenho um projeto aqui, mas eu coloquei isso aqui como o circuito número 1, que é o 127, tá aqui, ó, 127 volt. Ó, o circuito número 1, eu marquei, cortei um pouquinho aqui com alicate de corte, ó. Circuito 1. Circuito 2, 2 cortes. Circuito 2, 2 cortes. Circuito 3. Circuito 3, 3 cortes. Porque essas 4 aqui são 220, né? Então, você tem que saber separar lá no quadro. Circuito 3, circuito 4. Circuito 4. 1, 2, 3, 4. Você pode cortar também com estilete. Circuito 4. Circuito 5 é o circuito de iluminação. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma maneira de se identificar, né? Aí as cores, se eu te comprasse cores diferentes, vermelho e preto, eu saberia também diferenciar as tensões, né? Vermelho e preto, 220. Azul e preto, 127. Mais o terra. Então são 5 circuitos elétricos. Aqui vai ficar um interruptor, como eu já tinha explicado. A porta fecha quase 1,5 m. Então, aqui virou só uma caixinha de passagem. Beleza? Estevam. O que acontece agora? Nós já passamos a fita guia, ó. Fita guia até o final. E vamos passar o circuito número 1, 127. Sempre da mesma. Sempre da mesma. Nós vamos passar o circuito número 1.
Circuito número 1. Aqui eu tenho um 1, vou colocando no circuito e passando a fita. Sempre assim, na minha mão, tá? Gravado. Esse é o circuito número 1, já estou puxando ele. Peguei minhas costas. Vamos ter. Você dá a volta, filho. Você vê se tá aqui, ó. Se tá aqui, você vai assim nas minhas costas. Faz assim nas minhas costas. Essa aqui é a fita guia. Estamos voltando ela. Aí nessa vira com a minha mão. Ela marca lá. Agora naquele campo lá. Aqui? Puxa, aqui. Tá bom? Pera aí. Pode vir aqui. Oi? Vem aqui. Circuito número 2. No final. Vai. Pode ir. Parou. Parou. Então o circuito número 2 já foi. Circuito número 3. Puxar a guia de novo. Puxa a guia. Pode puxar a guia, Stefano. Pode puxar. Vai, pode puxar. Com as duas mãos. Puxar. 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 Isso, com as duas mãos. Puxa pro lado de lá, pra facilitar pra você. Sempre assim. Espiar. Você puxa pra cá. Ó, entendeu? Dá pra passar um detergente pra melhorar. Vai. Parou? Cheguei. Você pega aqui. Eu prendi isso aqui.
Puxei. Vai puxar o guia. Puxa o guia, vai os três de uma vez. Calma aí, puxa de uma vez não. Sempre você vai com o ajudante, um vai puxando o guia e o outro vai ajeitando os fios. Para não prender na tubulação. Vai. Pode puxar. Três circuitos ao mesmo tempo, entendeu? Puxa. Parou um pouquinho, ajeita os fios de novo. Sempre organizando os fios para ele não acontecer um imprevisto. Sempre você esticando os fios. Estou gravando, né? Fica mais difícil, mas sempre alinhando os fios. Circuito, não deixando ele embolar. 3 circuitos ao mesmo tempo. Conforme você vai organizando, fica mais leve. Vai lá. Vai. Devagarzinho. Devagar. Vai lá. Vai. Vai. Parou? O que acontece? Está acabando ali, ó. E tem mais esse circuito aqui. Então vai puxar mais aquele ali. Identificar ele e puxar. Pode puxar. Parou? Pode puxar. Aí, parou. Parou. Agora, beleza. Eu puxei tudo esses fios aqui para a pessoa entender, né? Mas eu poderia mandar a metade dessa caixinha de passagem até o final. Eu poderia mandar metade dos fios, seria mais rápido. E daqui para lá mandar outra metade do fio. Quer dizer que não precisava passar todo o fio pela tubulação. Uma metade eu jogo para cá e outra metade do fio eu jogo para o lado do sentido do quadro elétrico. Entendeu? Eu fiz isso aqui para demonstrar. Tem várias maneiras de fazer. Passei todos os fios. Entendeu? Quer dizer que foi fios que vai seguir esse sentido. Se eu dividir, a ideia é mostrar para vocês o que? Se eu dividir o circuito, vamos dizer, tem 30 metros, um exemplo. Tem 30 metros, eu divido em 15 metros eu jogo para cá e 15 metros eu jogo para lá. Vai ser mais rápido, viu? É uma ideia.